Capítulo 2. História, verdade versus popularidade. O capitalismo é comumente apontado como um sistema econômico baseado na propriedade privada e na liberdade da indústria e comércio, com fins lucrativos. Tem como característica a acumulação de riquezas, bem como o trabalho assalariado. A produção, distribuição e preço dos bens são determinados pela concorrência existente no mercado. Na verdade, o capitalismo é muito mais do que um sistema econômico, pois abrange aspectos políticos, éticos, culturais e sociais. A consolidação do sistema capitalista envolve a divisão da sociedade em classes. A principal divisão, amplamente debatida durante os últimos séculos, está entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que vivem da força de trabalho, por meio de recebimento de salários. O capitalismo surgiu de forma lenta e gradual na Europa, onde predominava o feudalismo. No feudalismo, a maior parte da população era constituída de trabalhadores rurais, denominados camponeses, que podiam utilizar as terras, mas eram obrigados a entregar uma parte de sua produção aos senhores feudais, proprietários dessas terras, ou aos vassalos, indivíduos que recebiam o direito de controlar uma determinada área de terra, sem serem efetivamente os donos. No período feudal, era predominante a produção de autossuficiência, ou seja, geralmente cada feudo produzia o que iria consumir, sem que ocorresse comércio. Mas, com o surgimento de cidades, ocorreu a intensificação de troca de produtos entre um feudo e outro, gerando uma comercialização interregional. Ainda assim, demoraram séculos para que o capitalismo se consolidasse, por meio de revoluções tecnológicas e políticas. A produção tipicamente capitalista surgiu na Inglaterra com o advento da Revolução Industrial. Trata-se de uma revolução silenciosa, sem data precisa. Alguns historiadores apontam o início na década de 1760, mas é possível encontrar referências a datas anteriores ou posteriores. O importante é que, poucas décadas após 1760, essa revolução se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações no modo de vida. A produção em larga escala determinou uma maior demanda de matéria-prima, o que acelerou a evolução dos meios de transporte, de pessoas e de mercadorias, bem como provocou o crescimento das cidades, as quais necessitavam de uma crescente quantidade de trabalhadores. Assim, todos os sistemas sociais precisaram se adaptar simultaneamente para o capitalismo se consolidar. O comunista diz: da forma como foi apresentado, o capitalismo parece maravilhoso, mas é preciso prestar atenção aos detalhes. No feudalismo, a maior parcela da população era explorada pelos senhores feudais, que eram os donos da terra. Com o capitalismo, essas pessoas se tornaram operários e passaram a ser explorados pelos burgueses, que são os donos dos bens de produção. Na prática, o operário continuou sendo um servo. Durante a Revolução Industrial, os operários eram forçados a trabalhar 16 horas por dia, recebendo em troca um salário miserável. Mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar, para que fosse possível sustentar a família. O capitalista responde: não existe nenhuma dúvida de que a Revolução Industrial beneficiou a humanidade em todas as áreas possíveis. Na época pré-capitalista, havia uma rígida divisão entre as classes sociais. Até mesmo roupas ou sapatos novos eram um privilégio da classe alta, havendo, inclusive, um significativo comércio de roupas usadas. Esse comércio praticamente desapareceu quando a indústria começou a produzir em massa para as classes mais baixas. Até o avanço na área da medicina pode ser facilmente apontado como um resultado direto do capitalismo. O comunista retruca:
Há diversas fontes históricas indicando que o povo viveu em condições piores nas cidades do que viviam no campo antes da Revolução Industrial. Vale lembrar que os trabalhadores não mudaram para as cidades porque queriam, mas sim porque foram expulsos das terras onde viviam. Isso ocorreu devido à privatização das áreas que exploravam. Ou seja, o capitalismo transformou tudo em mercadoria, inclusive a terra e toda a sua produção, que obviamente se concentrou na mão de poucos. Da mesma forma, a vida passou a ser explorada como se fosse uma mercadoria qualquer. O capitalista discorda dizendo: suas fontes históricas são inverídicas. Obviamente são ideias propagadas por comunistas. Se uma das principais características do capitalismo é a produção em larga escala, buscando atender à necessidade das massas, como a vida do povo poderia realmente piorar? É verdade que o trabalhador não tem poder de comando sobre o seu patrão. No entanto, como cliente, o povo se torna o patrão, ao ditar para a indústria o que deseja consumir. Assim, de certa forma, o patrão precisa trabalhar para atender o desejo do povo. Ou seja, é o povo que dita os rumos do capitalismo, escolhendo qual empresa crescerá e qual irá à falência. O comunista esbraveja: a defesa de um capitalista é sempre a mesma: negar os fatos. Você não falou nada sobre a migração forçada do campo para a cidade. Vai tentar negar isso também? O capitalista responde: é um fato histórico que ocorreu chamado cercamento, em que as áreas que eram utilizadas comunitariamente foram convertidas em propriedades privadas. Mas também é fato que essas terras não pertenciam aos camponeses. Também não posso negar que, frente ao crescimento populacional, se o capitalismo não tivesse otimizado os meios de produção no campo, faltariam produtos para a indústria e o povo morreria de fome nas cidades. A busca pela exploração profissional dos campos foi necessária. Responde o comunista: quer falar sobre fatos? Então vamos lá. É um fato histórico que o capitalismo, juntamente com a Revolução Industrial, promoveu o desenvolvimento desordenado das cidades. É também um fato que favoreceu a marginalização e a favelização. Apenas uma pequena elite desfrutou de um bom padrão de vida, sendo que a maioria viveu na pobreza extrema. Você diz que o capitalismo promoveu o avanço da medicina, mas se esquece de dizer que houve grande aumento das doenças. Esse é o verdadeiro legado capitalista. O capitalista responde: tudo o que você descreveu é consequência do aumento populacional. Se bem que, de fato, o capitalismo tem culpa sim, pois permitiu que as pessoas vivessem mais. E foi exatamente por isso que ocorreu um aumento populacional tão acelerado. Em outras palavras, você está condenando o capitalismo por ter permitido uma vida mais longa para o povo. De qualquer forma, com o tempo, o próprio capitalismo continuou permitindo que a humanidade encontrasse saídas para melhorar a qualidade de vida continuamente. O comunista retruca: a vida longa é resultado da evolução científica e tecnológica, e não do capitalismo. O capitalista alega: o capitalismo foi gerado justamente por essa evolução científica e tecnológica, e ao mesmo tempo, o sistema capitalista tratou de acelerar essas evoluções. Não dá para separar uma coisa da outra. O comunista afirma: é claro que dá. A evolução científica e tecnológica pode ocorrer de forma bem mais organizada e sustentável se o capitalismo deixar de existir. O capitalista insiste: a vida humana somente se manteve sustentável graças ao capitalismo. A população mundial era de aproximadamente 800 milhões no começo da Revolução Industrial, e hoje somos quase 8 bilhões. Ou seja, a humanidade aumentou quase 10 vezes em menos de 300 anos. Mesmo frente a um crescimento tão grande, o capitalismo ainda foi capaz de diminuir a fome e a miséria, além de melhorar a qualidade de vida. Você só não percebe os benefícios gerados porque está cego devido às suas crenças ideológicas. O comunista ataca:
vivendo cheio de privilégios. É muito fácil afirmar isso, não é mesmo? É muito fácil ignorar a miséria em que a maior parte da população vive. É cômodo fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. O capitalista retruca: não estou fingindo que está tudo bem. Só estou dizendo que o capitalismo não é o vilão frente à história da humanidade. Se não fosse o capitalismo, o colapso teria sido total. O comunista responde: o colapso é total para a maior parte da população mundial e tende a piorar. Caro ouvinte, um pouco adiante, serão apresentadas estatísticas que nos permitem uma melhor compreensão do cenário mundial correlacionado à renda e outros quesitos importantes para a humanidade. Nesse momento, além de apresentar um pouco da história do capitalismo, o objetivo foi evidenciar que existe grande subjetividade frente aos dados históricos. Enquanto alguns historiadores e intelectuais apontam que o capitalismo salvou a humanidade, outros o posicionam em uma perspectiva fortemente negativa. Grande parte dos argumentos favoráveis ao capitalismo apresentados neste capítulo foram fundamentados nas obras do economista Ludwig von Mises. Já as críticas estão embasadas principalmente nas obras de Karl Marx, autor que será mencionado de forma mais aprofundada no próximo capítulo. O fato é que, em determinados aspectos, a história é narrada de maneiras absolutamente distintas, a depender da fonte consultada. Isso certamente está vinculado à ideologia de cada autor consultado, ainda que tal fato costume ser negado por grande parte dos autores de ambos os lados. Para se ter uma ideia do tamanho da dificuldade de apresentar dados históricos, basta considerar, mesmo nos tempos atuais, frente a números mais sólidos, gerados por pesquisas tecnicamente bem estruturadas, é evidente que a análise dos dados pode induzir a perspectivas completamente controversas. Os mesmos números que alguns autores utilizam para gerar uma análise otimista quanto ao futuro são aproveitados por outros autores para indicar um cenário pessimista. George Orwell, escritor e jornalista inglês, disse: a história é contada pelos vencedores. Infelizmente, é inegável que a história sempre promoveu uma guerra de narrativas, onde é comum prevalecer a versão do vencedor. No passado, o mundo viveu a chamada Guerra Fria, iniciada após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, representando a ideologia comunista. Em 1991, ocorreu a dissolução da União Soviética, o que é considerado como uma vitória do capitalismo. Mas não é bem assim. Está em andamento uma forte guerra cultural, liderada por escritores, jornalistas, professores, políticos, artistas, religiosos e outros formadores de opinião. Essa é uma guerra mundial. E quem está vencendo? Seja quem for. Enquanto essa guerra seguir adiante, continuaremos convivendo com narrativas totalmente opostas em relação ao passado, presente e perspectivas para o futuro. E como reconheceremos a verdade? Cristo fez questão de deixar bem claro que muitos sempre escolherão a mentira, ao dizer: porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. João 8, versículo 43 e 44. Se realmente somos cristãos e queremos conhecer a verdade, então temos que começar buscando conhecer a Deus. Tratando-se de guerra, a primeira coisa que precisamos compreender é que nossa verdadeira luta não é contra pessoas. O apóstolo Paulo nos orientou dizendo:
Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 11 e 12. O nosso intelecto não é capaz de enfrentar tamanha força do mal existente neste mundo. Só podemos fazer isso por estarmos amparados em Deus, que é a verdade, a justiça e o amor pleno. Se tentarmos distinguir entre o certo e errado e entre a verdade e a mentira, sem buscar a Deus, seremos facilmente enganados. Muitas vezes, em meio a essa luta, não é sequer necessário nos fazer mudar de opinião. Basta nos obrigar a nos acostumar com o que não devíamos ou nos calar quando não podíamos.